Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto, diziam eles, testando-o, para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram então se retirando um por um, a começar pelo mais velho, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, o capítulo 8. Obrigado, irmã. O capítulo 8 registra este encontro com essa mulher pega em adultério pelos fariseus, né? O texto nos diz que eles queriam provar que Jesus amava tanto os pecadores a ponto de deixar de lado a lei de Moisés. Essa era a intenção deles. E notem que eles estavam confiantes que isso iria funcionar, por causa do modo com que Jesus tratava regularmente pessoas igual a esta mulher. Hoje eu estava conversando com a Yara, né, a questão de uma frase. E aí eu até pensei e falei para ela, falei, como Jesus provocava os religiosos, né? Parece que quanto mais pecadora a pessoa era, Jesus provocava eles, né? Zaqueu, desce daí que eu quero ir na tua casa. Pô, mas na casa de Zaqueu, né? Encontrando com uma mulher ao meio-dia, sol rachando, não era normal um homem se encontrar com uma mulher, muito menos uma mulher de má fama, que já tinha tido 5 esposas e o que ela tinha ainda não era dela, né? E diversas vezes nós vemos Jesus assim provocando os religiosos. Quanto mais esses encontros com pessoas assim, ele provocava, né? A lei de Moisés ordenava então que apedrejasse então a mulher, e eles usaram esta lei. E aí disseram: e o Senhor, o que diz? O que o Senhor diz sobre isso? Eu imagino assim a multidão raivosa, gritando, já gritando com as pedras nas mãos, sabe? Já gritando com as pedras nas mãos. E Jesus não negava o que ela merecia. Mas em vez disso, Jesus não negou o que ela merecia, mas ele destacou o que todos eles mereciam. Ele destacou que não era só ela, mas todos. Porque todos eram pecadores ali. E eu fico pensando assim, fazendo um parênteses, como que pegaram essa mulher no ato, né? Tipo um fariseu 007. Esperando acontecer para pegar ela, trazer só ela, não trazer o homem, sabe? Trouxe só a mulher, né? Parece que estava aguardando o momento. Com o intuito de pegar Jesus.
Certo, depois de destacar o que todos mereciam, apedrejam-na até a morte. E se alguém de vocês então estiver sem pecado, se alguém não merecer a mesma coisa, seja o primeiro a atirar a pedra, então, Jesus diz. Se vocês são melhores, se vocês são superiores. E a lei da consciência, que está lá em Romanos, que aqueles que não conheceram a lei, mas serão julgados pela lei da consciência. Porque o caráter moral de Deus foi colocado dentro de nós, quando foi feito a imagem e a semelhança. A consciência da pessoa sabe. E a lei da consciência fez com que aqueles homens, então, deixassem as pedras. E todos foram saindo um de cada vez. Por que todos foram saindo um de cada vez? Porque Jesus os pegou em um pequeno jogo de engenharia de condenação, tentando forçar a conformidade moral por meio de um sistema de recompensas e punições. E é legal isso daí, a gente pensar às vezes, se eu faço isso, eu recebo isso de Deus, sabe? Se eu faço isso, Deus não me pune. Se eu faço isso, aquilo, isso daí se torna uma meritocracia, então. E Jesus disse aos fariseus ali, vocês não são melhores, vocês são pecadores também. Esse jogo de engenharia, de condenação não existe. Jesus destaca que todos os mundos eram iguais ali. Então Jesus os pegou ali, e Jesus revela poeticamente as fraquezas fatais disso. Se quisermos que todos recebam as recompensas e as punições que merecem pelos padrões de Deus, então nós estaremos em sérios apuros. Se assim nós desejarmos que todos, sejam crentes ou não, ou a pessoa que me fez mal, sabe? A pessoa que me pisou no calo e a gente se acha o melhor, a gente se acha a vítima do negócio, e a gente pensarmos que pela lei da punição ele merece mais punição que eu, no padrão de Deus, todos nós, como diz, estamos lascados então. Todos nós. Deus oferece um diferente modo de mudar o nosso coração. E mudar o coração dos outros também. Você vai ver nos encontros de Jesus a valorização, perguntas que Jesus faz, ouve as pessoas, encoraja as pessoas e aceita as pessoas. Jesus não fez a mulher flagrada em adultério lembrar-se que ela havia quebrado o mandamento. Você não vê isso na leitura. Ela sabia já que ela havia quebrado o mandamento. Jesus não fez isso naquele momento. Ele não precisou fazer isso. Ao contrário, nós vemos aqui Jesus fazendo um convite para a vida para aquela mulher. Jesus não negou o pecado. Jesus disse, vai e não peques mais. Mas hoje eu te ofereço um convite para algo melhor. A vida. Jesus não disse, ó, sua adúltera, sua miserável pecadora. Volte para a casa do seu marido, que seu marido está lá te esperando e você traiu. Jesus não disse, Jesus disse, vai e não peques mais. Ela sabia já que tinha errado. Uma conclusão falsa seria pensar que Jesus não se importa com o pecado. Porque é o extremo também das pessoas achar que, então eu posso viver de qualquer modo. Jesus se importa tanto com o pecado, que Ele deu a sua própria vida para pagar o preço pelos nossos pecados. De tão importância que Jesus dá. Ele se importou tanto a ponto de dar a sua vida. Se nós queremos ser seguidores de Jesus, que tem a influência que Jesus teve sobre o mundo à nossa volta, precisamos acabar então com essa engenharia de condenação. E aprender então, convidar as pessoas para a vida. Vai e não peques mais, mas tenha uma vida melhor.
E nós estávamos conversando, eu e a Yara, sobre a questão, Deus não ama o pecado, mas ama o pecador, é isso, Yara? Como é que é? E a pessoa disse, né, e é verdade, não tem como desligar o pecado do pecador. Deus se aborrece do pecado, ele se aborrece com o autor do pecado. Eu até falei para o Yara, eu falei, há uma questão que poderia ser melhor nessa frase. Deus odeia quem vive na prática do pecado. Porque se ele odeia o pecador, então ele odeia a nós todos. Ele odeia quem vive na prática do pecado, ele se aborrece com o pecado, mesmo odiando, sabendo que tem perdão para essa pessoa, quando essa pessoa se arrepende dos seus pecados através do Espírito Santo. E às vezes nós vivemos essa engenharia de condenação que nós estávamos conversando sobre os extremos. Os extremos de posso fazer tudo que não sou condenado. E o extremo de o fariseu com a pedra na mão, pronto para arrebentar com os outros. E nos encontros de Jesus, nós vemos Jesus oferecendo vida, porque uma coisa é nós sabermos aqui, entre prática de pecado e pecado involuntário, nós sabemos, mas como você vai abordar alguém lá fora dizendo isso, uma pessoa que não tem conhecimento, qual é a ideia que ela vai ter de você? Falou o santarrão. Quem não conhece, falou o melhor. Né? O cara é melhor do que nós, então? Para nós que conhecemos, nós sabemos. E nós vemos a abordagem, você vai ler os 4 evangelhos, você vai ver a abordagem de Jesus, principalmente com a multidão, diferente do que ele se tratava, então, com líderes religiosos que estavam prontos para apedrejar. A única coisa que nós vemos é que quando a multidão crescia, Jesus dava uma peneirada. Tome a cruz e me siga. E muitos vazavam. Né? Nós precisamos aprender com Jesus a convidar as pessoas à vida, como Jesus fez. Convidava as pessoas. E aí nós temos a história de Cheryl, acho que é. Cheryl havia crescido em uma igreja e depois saído dessa determinada igreja e cursou uma faculdade e ali conheceu um rapaz e engravidou com 19 anos. E ela enviou este e-mail depois a esse pastor, dizendo que esse relacionamento de namoro era completamente doentio, sempre foi um namoro doentio e depois veio a ser um casamento doentio. Até que um dia Cheryl conheceu um rapaz e teve sentimentos por esse rapaz. E então ela largou do seu ex-marido, que sempre foi um relacionamento doentio, de ciúmes e violento. E quando ela largou, ela buscou ajuda à sua igreja local que ela frequentava anteriormente. E diz que ela não achou ajuda nessa igreja local que ela frequentava. E um certo dia ela estava viajando pela pista, quando ela avistou então a igreja da Gateway. E ela sentiu, ela diz, como se fosse Deus tocando no coração dela para ir àquela igreja. Eu não sabia nada sobre a nossa igreja naquela época e cheguei cética de que pudesse aprender alguma coisa ali. Eu estava totalmente desacreditado das igrejas. Foi quando eu abri um boletim informativo e notei que o tópico de discussão programado era sobre sexo. A Gra vai buscar o Felipe, que está saindo do serviço. Prestei toda a atenção no que você disse a respeito da vontade de Deus, ela dizendo ao pastor, para a nossa sexualidade. E fui tomada por uma grande emoção. Então você citou as escrituras sobre a mulher adúltera. E eu me senti como ela, humilhada e perdida. Mas a segunda parte do versículo, na qual Jesus se postou diante dela, cheio de compaixão e graça, ele disse para viver uma nova vida, naquele momento concluí que eu fui perdoada e que agora era a minha vez de seguir adiante. Note vocês que uma igreja colocou ela para fora.
mesmo conhecendo ela desde criança e sabendo como era esse relacionamento com esse rapaz que não era crente. Mas mesmo assim não quis ouvir Cheryl. Não quis saber qual era o problema. Apenas descartou. Como que não serve mais. E essa igreja então a recebeu. E tratou de todos os seus problemas que ela tinha, traumas. E ali ela ficou. Bom, se nós queremos ser seguidores de Jesus, que tenham a influência que Jesus teve no mundo, que Jesus teve nos seus relacionamentos, e se nós queremos ter também, precisamos acabar com essa engenharia de condenação. Precisamos aprender a convidar pessoas à vida e não a condená-la ao inferno. Precisamos mostrar que há vida em Jesus, que há esperança para as pessoas. E não apenas direcioná-los para um lugar que eles já estão indo. Nós apenas direcionamos, mas não mostramos que há uma bifurcação ali que pode ser feita. Nosso último e mais importante dia da festa, quer dizer, no último e mais importante dia da festa, Jesus certa feita levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, vinde, venha a mim e beba. Jesus não colocou ali classe social, Jesus não colocou cor, Jesus não colocou poder intelectual, Jesus não colocou poder aquisitivo. Jesus apenas se levantou no meio de uma festa e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E porque às vezes nós temos facilidade para separar pessoas. Essa pessoa aqui, acho que está mais fácil de ir para o céu, sabe? Essa daqui está meio complicado. Essa pessoa aqui, pelo jeito, sabe aquele negócio, só falta ser crente. Né? Uma certa feita eu estava dando aula, e um pastor uma vez disse na aula, falou, tem um rapaz que é uma bênção. Ele não é crente, mas ele dá o dízimo todo mês. E eu falei, serve de lição para os crentes, mas não é sinal que ele vai ser salvo. Ah, mas só falta ser crente. Tá. E o maníaco do parque também. Não sei nem se é, né? Não tem. Não tem. Jesus não classificou o melhorzinho, o mais bonzinho. Jesus disse, se alguém tem sede, vinde a mim. E beba. Jesus ofereceu um convite à vida. Um chamado para entrar em uma vida que brota de dentro e torna as águas repugnantes do pecado em comparação. Mas observe que o convite é para qualquer um que tiver sede. Sede e também disposição para beber são os requisitos. Venha, Jesus convida. E a pessoa tem que estar disposta a beber desta água também. Em geral, as pessoas mais sedentas têm passado a maior parte do tempo no deserto, vagando à procura de água. Sabe quando nós vemos assim pessoas que vêm para a igreja e vêm com aquele entusiasmo, aquele negócio gostoso, sabe? Que às vezes nós perdemos no decorrer do tempo. É porque ela estava no deserto. E ela sabe o valor que tem a água. E às vezes nós estamos tão, sabe, de barriga cheia, achando, quando nós também estávamos no deserto. E não valorizamos a água que temos, que é Jesus Cristo. Mas o que nós oferecemos às pessoas? No capítulo 4 de João, o apóstolo diz que Jesus e seus discípulos estavam atravessando por Samaria e parou para descansar,
por volta do meio-dia. Os fariseus desprezavam os samaritanos. E Jesus vai e se encontra ainda com uma mulher samaritana. Os fariseus tinham uma oração que diziam: te dou graças, ó Deus, por não ser mulher e por não ser samaritano. E era uma mulher samaritana. Na época, Jesus havia alguns rabinos assim que oravam. Apesar disso, Jesus cruzou então os limites raciais. Jesus cruzou então os limites culturais. Jesus cruzou os limites religiosos para ir ter com uma samaritana. E diz-nos a Bíblia ali, em algum livro do Evangelho, que ele tinha que passar por lá. Ele tinha que passar por lá. Jesus sabia mais do que nós, neste ponto. Ele sabia tudo sobre sua história de vida. Jesus sabia. Jesus sabia sobre a sua história com seus cônjuges passados. Jesus sabia sobre os seus maridos passados e Jesus sabia que o presente não era dela. Jesus sabia. Mesmo assim, Jesus pediu água àquela mulher, que era sinal de honra. Jesus pediu água àquela mulher. E até aquela mulher se assusta: como pode tu, judeu, pedir água para mim, que sou samaritana? Mas ela não sabia que estava falando de Jesus Cristo ali, o Verbo encarnado. A mulher se sente então valorizada. Como assim? Ele está falando comigo, uma mulher samaritana, está me tratando com dignidade em vez de desprezo? O que nós temos que fazer é perguntar a nós mesmos se estamos dispostos a cruzar as linhas divisórias da sociedade e dignificar as pessoas. O que nós temos que perguntar para nós mesmos se nós, como igreja, estamos dispostos a romper os limites religiosos e procurar a pessoa e saber o que a pessoa está sentindo. Não apenas apresentar com pedra na mão pronto para atacar, mas ouvir. Jesus nem levantou a cabeça para aquela turma. Nem levantou. Se estamos dispostos a cruzar as barreiras raciais, as barreiras socioeconômicas e de gênero para envolver-nos em uma conversa. E quanto a atravessar as divisões relativas a estilo de vida e comportamento, nós podemos ser como Jesus, propondo questões, ouvindo, dialogando, em vez de só falar, ordenar e tentar mudar. Mas confiarmos no Espírito Santo, que tem poder para transformar as pessoas. Porque não adianta a gente só apresentar, só falar, só condenar. E eu bato na tecla de novo. Por que nós experimentamos da graça e estamos constantes em falar somente do inferno? Que tem e é real e precisamos falar do inferno. Mas por que a maioria das vezes nós não falamos da graça que nós experimentamos? Jesus envolveu ali a mulher num diálogo sobre o que era mais importante para ela. Jesus a tocou em seu ponto de necessidade. Ela precisava de água física. Por isso que ela estava no poço naquele momento. Mas Jesus sabia que ela precisava de uma água espiritual, que poderia sarar as feridas da alma dela, que poderia extinguir a sua profunda sede de ser amada, porque ela já estava com o cesto. E Jesus então oferece uma água que podia saciar a sua sede de ser amada pelo próprio autor da vida e o amor em pessoa. Então Jesus falou sobre o que se passava em sua mente para obter água
mas também para obter amor. Se queremos tratar as pessoas como Jesus tratava, precisamos não apenas cruzar as linhas divisórias para honrar as pessoas propondo questões e dialogamos, mas precisamos ouvir com muita atenção para entender quais são as suas necessidades, seus pontos de dor, suas preocupações. Os fariseus apenas acusavam, apenas falavam. Mas Jesus não. Jesus ouviu, cuidou das necessidades das pessoas e dessa forma ele despertava curiosidade espiritual nas pessoas. Era dessa forma. Então Jesus envolveu a mulher junto ao poço, em seu ponto de necessidade, que era não apenas de água física, mas também de espiritual, que ela tinha sede de ser amada, mas ela estava tentando matar essa sede do modo errado, experimentando vários maridos. Mas ele estava tentando matar a sede do jeito correto. Jesus sabia disso. E uma vez que ela mostrou disposição, Senhor, dê-me dessa água então, ela disse. O mestre trouxe a verdade. Note bem. Disseste bem, mulher, porque já tiveste 5 e o que você tem agora não é teu. Jesus trouxe a verdade à tona, mas também trouxe com água, com graça. Se tu soubesses a água que eu tenho para dar, que sacia toda a sede. Trouxe com graça a verdade. Uma maneira que fez brilhar a luz sobre o que estava perdido, mas com esperança, em vez de condenação. Jesus, meus irmãos, tem algo tão maravilhoso quando eu começo a pensar nessas coisas. Muito diferente de mim, sabe? Bem diferente de mim. Que às vezes somos tendenciosos a apenas a pisar na cana que já está quebrada. Chutar cachorro morto, como se diz. E quando nós temos a resposta de vida para as pessoas, nós temos a abordagem do próprio Senhor Jesus Cristo, o autor da vida e também o Deus que é amor. Mas mesmo assim, muitas vezes, somos aqueles que pegaram no momento. Parece que vieram com alegria, sabe? Ou nós pegamos Jesus, ou essa adúltera vai ser apedrejada agora. E vem no momento. E muitas vezes agimos com essas pessoas. Agimos. Quando nós não ouvimos as dores das pessoas. Quando nós não tentamos saber o porquê. Rick Martin tem uma biografia dele, e se você pudesse ouvir, leia. Ele fala sobre alguns traumas que ele tem de criança. E ninguém ouviu ele, então ele foi e escreveu esse livro. As pessoas querem falar o que elas sentem. E foi assim com Jesus. Foi assim com Jesus. E por que nós às vezes agimos diferente? Nós não estamos dispostos a ouvir, mas estamos dispostos a estar com a pedra na mão. Nós não estamos dispostos a sentir a dor que a pessoa carrega desde a infância, talvez. Mas estamos prontos com a pedra na mão. E eu vejo Jesus dizendo a verdade. Não estou aqui falando do evangelho light. Não. Eu estou falando do evangelho. Eu vejo Jesus dizendo a verdade. Raça de víbora, sepulcros caiados. Vocês estreitam tanto. Olha aí para que Jesus falou. Eu vejo Jesus sendo duro. Eu vejo.
Mas eu vejo Jesus sendo duro com pessoas que estreitaram tanto a porta que Jesus disse, nem vocês vão passar. Eu vejo Jesus sendo duro com quem fazia a missão que Jesus disse, vocês fazem. Mas vocês fazem de uma forma que eles se tornam piores do que vocês. Jesus sendo duro. Mas quando eu vejo uma multidão com fome, eu vejo Jesus sentindo compaixão. Quando eu vejo um leproso que ninguém o considerava, ele nem podia estar no meio da pessoa, ele tinha que ser tirado da família e nunca mais voltar. E se tocasse nesse leproso, ficava também impuro, eu vejo Jesus tocando nesse leproso. Eu vejo essa mulher adúltera chegando e ela já estava pensando que dali ela não escapava. E fizeram de tudo para envergonhar, trouxeram ela para o meio, e diz a Bíblia que colocaram ela no meio, levantaram ela e insistiam. É só nós lermos os evangelhos, nós vamos ver Jesus sendo duro com certas pessoas. Mas nós vamos vermos Jesus sempre falando a verdade, com graça. Com graça. Nós não precisamos, meus irmãos, ser homem-bombas para conquistar inimigos, sabe? Porque tem os xiitas, né? Que são aqueles bombas, que são os, né? Os xiitas é os mais extremistas, né? E tem também os crentes chatos. Já ouviu os chatos? Tem os xiitas e os chatos. O cara é tão chato com essas coisas que ninguém consegue se aproximar dele. Porque sabe que se aproximar, o cara está com a pedra na mão qualquer hora. Qualquer hora. E Jesus é lindo. Jesus é lindo. Porque eu e você também éramos não só a mulher, mas também aqueles que estavam com a pedra, todo mundo merecendo a mesma coisa. Mas Jesus olhou para mim e para você e disse, vai e não peques mais. E é assim que nós temos que fazer com as pessoas. Amém?